Garage Flow, patrocínio Blend Iron, seja Roadster. E esse episódio é patrocinado pela Blend Iron, galera, muito mais que uma marca, é um estilo de vida e a Blend Iron, claro, vai te proporcionar produtos de extrema qualidade e originais. E usar Blend Iron é fazer parte dessa família, de expressar o seu estilo aí com os carros antigos. E claro, para viver esse estilo, o Garage Club vai disponibilizar um cupom de 20% de desconto em todo o site da Blend Iron. Então acessa aí, www.blendiron.com e seja Roadster. E você pode acompanhar também, claro, a Blend Iron nas redes sociais, no Instagram, @BlendIron e no Facebook Blend Iron Brasil. Fechou, galera? Então agora vamos para esse episódio que está sensacional. Salve, galera, mais um Garage Flow começando. Olha pra lá? Olha pra lá, olha pra cá. Sérgio, você tá em casa aí. Eu digo que é Deus lá no céu construindo os hot rods e Sérgio Liva aqui na terra. Não chega tanto. Construindo pra gente. Mas realmente, eu não sou da época dele, mas sou de uma época que era diferente mesmo, né? Sou da geração do pessoal das revistas, onde a gente comprava peças por carta, demorava 6 meses, 7 meses para chegar peças. A gente conseguiu um catálogo de uma empresa e a gente tirava xerox da folha de pedidos, a gente escrevia, tinha que escrever em inglês e mandava pelo correio. Era bem divertido. Depois a internet mudou tudo na vida da gente, mas mesmo assim para o brasileiro ainda não é fácil. Então no começo tinha que mandar um pombo correio quase buscar as peças nos Estados Unidos. Era bem complicado. A gente, mesmo para conseguir as revistas, que a gente só se aprendia as coisas com as revistas americanas mesmo. Era difícil, poucas papelarias compravam, a gente tinha que pedir. Eu já sou da época que tinha assinatura de revistas, então para mim eu tinha facilidade com isso. Eu fui piloto e tinha um pouco mais de conexão com os Estados Unidos. Sérgio, você falou então da tua teus primórdios ali, você era piloto de avião. Sim, sim. Como é que começou essa paixão, primeiro pelos aviões aí, antes da gente falar dos hots? A verdade que eu gostava mesmo era de aviões antigos. A verdade que eu gosto de tudo antigo, mas os aviões voar sempre me chamou muita atenção, né? Só que no Brasil sonhar com carro já é difícil, sonhar com aviões antigos é uma coisa completamente fora da nossa realidade. Já nos Estados Unidos não é. As pessoas têm muitos aviões antigos e algumas pessoas em casa mesmo. O pessoal que tem chácaras, tem até pistas particulares. É muito comum se ter aviões antigos no interior dos Estados Unidos. O hobby é restaurar avião de guerra lá. Isso, inclusive você pode comprar um avião de guerra sem o armamento e pode voar com ele legalmente. Olha só que legal. É uma realidade completamente fora do nosso alcance, né? Então eu eu gostava sempre de... Verdade é que, por incrível que pareça, eu era apaixonado por tecnologia, eu sempre gostei muito de música. Então tinha aparelhos de ponta de música, tocava em festinhas, né? Sempre era um DJ Sérgio. Isso, era mais ou menos isso. Então gostava também de carros de muscle. Assim, nunca tinha tido, né? Mas o tempo dos Camaros e os Mustangs eram coisas que me chamavam a atenção. Até então não sabia o que era um hot rod. E então, quando eu comecei a fazer meus cursos de piloto, eu comecei a participar, olhar mais revistas e de repente as revistas dos Calembecks com motores grandes me chamaram a atenção. Isso no Brasil era muito raro, na década de 80, década de 90. Era por essa década que você voava? Não, eu comecei a voar na década de 90. Década de 90. E eram pouquíssimos carros modificados que a gente tinha aqui. Era um pessoal de Cascavel, o pessoal de São Paulo, mas um gato pingado de cada... Um maluco ou outro ali. Isso mesmo. Esse pessoal era realmente corajoso, porque era muito difícil, a gente tinha muito poucas informações e era muito difícil de conseguir carrocerias. No Brasil a gente tinha muito poucas carrocerias da década de
de 30. E Hot Rod, apesar de ser assim a raiz do movimento dos modificados, é muito mais difícil do que você pegar um carro atual e fazer isso. São muitas modificações, são desenvolvimento de chassi, cálculo de suspensão. É muito mais trabalhoso do que você pegar um Mustang antigo e fazer um upgrade, né? Então o Hot é uma construção realmente de todo o sistema, de freios, de tudo. Por parecer básico, parece fácil, mas não é. Envolve muita muito fácil de errar. Né? E mesmo projetos que da década de 30, para você não errar, você tem que estudar muito, porque é muito fácil de errar em todos os aspectos, desde você misturar estilos, desde você errar. Muitos carros nossos, os primeiros foram feitos com suspensões independentes. Não era o que se fazia na cultura, mas era o que nós tínhamos, né? Então, o brasileiro abrasileirou, e o brasileiro é muito... tem muita criatividade, né? Ele montou do jeito que ele... do jeito que dava naquela década. Realmente. E quando você começou lá na aviação e tudo mais, essa faísquinha por gostar, às vezes, de grandes máquinas, ou até mesmo numa viagem ou outra, você ter acesso a uma revista que era difícil chegar no Brasil, isso foi te dando essa faísca para começar no mundo dos HOTS? Quando que foi essa transição, assim, Sérgio? Quando eu comecei a ver as revistas, e numa das primeiras viagens que eu fiz para fazer um curso nos Estados Unidos, tinha um evento a umas 3 quadras de onde eu estava, do hotel que eu estava. E quando eu vi aquilo, assim, tinha muitos carros, completamente fora do que eu jamais havia presenciado. Os barulhos, os motores, as cores, a cultura. Eu me encanto muito com arte. E o Hot tem muita arte envolvida, tem músicas, tem desenhos. Aquilo me encantou realmente. E a nostalgia sempre me puxou pela perna, digamos assim, né? Que legal. Ali foi o ponto em que a tecnologia começou a cair para mim e a nostalgia começou a levantar. Que legal. Foi bem legal mesmo. Então foi naquele momento ali que você já começou a pensar, poxa, vou mudar minha vida, vou começar nessa história. Na verdade, eu estava muito dedicado à aviação, estava fazendo meus cursos, né? E eu ainda me dediquei na aviação por muitos anos. Só que daí eu comecei eu tive um problema de saúde e minhas asas foram cortadas, né? Eu perdi minha carteira porque não podia mais voar. Devido ao problema de saúde. Devido ao problema de saúde. Aí eu fiquei um pouco perdido, porque estava naquele conflito. Né? Exatamente. Então eu tinha um pouco de dinheiro um pouco de dinheiro guardado para emergências. Ou eu aplicava na saúde ou eu fazia outra coisa. E eu decidi por fazer um carro velho. Pegou as economias. Exatamente. Eu digo, não, se é para viver, porque havia um risco grande do que eu tinha que fazer, né? Eu digo, não, eu não quero fazer o risco grande, eu quero fazer uma coisa diferente. E comecei a fazer o primeiro carro antigo. Apesar de que na minha infância eu já tinha tido carros velhos, digamos assim, né? Um Bel Air 51, um Gordini. Naquela época só estava desvalorizando e não valorizando. Exatamente. Então eu brincava. Tive motos antigas também, que eu sempre gostei de motos. Mas moto velha. Realmente, coisas queimando óleo. Eu fazia funcionar e brincava. Que legal. E daí, nessa vibe, eu comprei uma réplica que era feita no Rio Grande do Sul, fibra, do Ford 34, e isso mesmo. E comecei comprei ela, era uma das primeiras, era o 02 da fábrica da SS Fiberglass, que fez muitas 34 no Rio Grande do Sul. Excelente, uma pessoa,
o Hernani, que é o criador disso, divulgou bastante, ele gosta muito também, e fez com que fosse possível ter esse tipo de carrocerias, que as 34 são muito raras no Brasil. Aí eu fui começando a fazer, ele tinha um motor de Opala, e eu comprei uma Ranger, e digo, não, eu quero colocar um V6 ali para ver como é que vai ficar. E daí comecei a fazer modificação, só que era muito difícil ainda de conseguir peças. Tinha uma oficina famosa em Curitiba, Hot Toys, da família dos Glaser, e eu ia lá e ficava deslumbrado com as coisas, porque era uma realidade fora. Ela foi uma oficina muito boa por muitos anos no Brasil, conhecida assim. E só que comecei a ver preços disso, estava fora do meu orçamento. O caixa tava esgotando quase com essa brincadeira. Então aí, eu Sérgio. fui num dos que faziam em casa, que é Sebastião Geronasso, falecido, que ele impulsionou muitas pessoas, ele era um incentivador, assim, ele gostava realmente e fazia muita coisa em casa. E ele fez algumas adaptações nessa 34 amarela, e ele me deu um catálogo, me emprestou um catálogo de peças onde tinha, assim, como pedia as peças no fundo, a gente tirava xerox, escrevia peças e ia para lá. Só que eu queria muito ver um pouco mais disso, e eu queria comprar algumas peças que para nós demorava muito. Naquela época era o quê? 2 meses, 3 meses para chegar ou muito mais? Uns 3 meses, por aí, 3 né? a 4 meses. E para quem é ansioso, então, meu Deus. Aí eu peguei a revista e peguei o endereço da loja em Los Angeles. Digo, eu vou nessa loja. Acredite, fiz Xerox comprei a embaixo do passagem, braço. xerox embaixo, peguei, não havia GPS. Los Angeles é uma cidade terrível para você. Isso foi em que ano? 90 também? 90, é. Aham. Era uma cidade terrível para você se perder. Basicamente eu comprei um mapa aqui do Brasil, de Los Angeles. E você foi sozinho, Sérgio? Fui. Peguei um Com a avião. cara e com a coragem. Isso. E botei uma mochila nas costas. Vou conhecer Los Angeles. Mas achei que eu tinha morado em São Paulo. Achei que São Paulo era deve ser alguma coisa parecida em São Paulo. E não é, né? Então a primeira ideia que eu tive foi pegar um hotel perto do aeroporto. Digo, vou chegar lá de tardezinha, vou dormir lá para pegar um carro, alugar um carro, e era 11 quilômetros do aeroporto. Eu me perdi, demorei 8 horas para achar o hotel. Para achar um hotel que era 11 quilômetros. Só para achar o hotel. O hotel, Então ali eu já fiquei meio traumatizado, mas mapear em Los Angeles é uma coisa... Tua primeira aventura ali já começou insana. E ali daí eu fui até a loja, fiz as compras que eu queria, comprei farol, era uma coisa a gente só via as coisas nas revistas, né? Mas a loja você achou rápido? Eu saí 3 horas da manhã e cheguei às 9 horas. Você foi o primeiro cliente ali que eles atenderam no dia, provavelmente. Abria 9 horas mesmo. E então, para quem estava acostumado a ver as coisas só nas revistas, assim, você chegar numa loja naquele tempo, as coisas estavam tudo penduradas na parede. Nossa, você entrava com... hoje em dia você compra muito pela internet. Isso mudou muito também lá atualmente, né? A internet mudou, as pessoas não têm mais estoque nas lojas, elas mandam entregar direto dos fornecedores. Hoje em dia, que aliás isso muito me chateia, porque eu gostava daquela vibe de você ir lá e ver o
carburadores, peças, faróis, assim, nas prateleiras. Eu ouço que a galera, claro, a gente também, né, sente falta porque a gente quer ver, a gente quer tocar, Isso a gente mesmo. quer, né? O pessoal do antigo mobilismo, eles gostam desse contato direto mesmo. Isso tá sendo, das gerações antigas, está sendo um grande problema. E não tem como sair dessa vibe, porque o mundo está caminhando para isso e não dá para voltar mais atrás. Né? E você lembra quanto que você gastou lá nessa loja quando você chegou? Você já foi com dinheiro contado? Eu fui com o dinheiro contado, eu sou do tempo que levo o dinheiro no bolso. Então você sabia Na o que primeira você pegada levou. eu gastei $4.000. Uau. Né? E chegou lá, queria gastar mais 4, porque Ah, você fica complicado. deslumbrado com tanta E daí peça lá, quando né? eu cheguei lá tinha uma mesa com um monte de propagandas de eventos. Nossa. É, Do que ia rolar fim de do semana. que ia rolar. Até então eu não tinha ido a nenhum evento grande assim. Né? E aí o rapaz me falou, ó, amanhã tem um evento aqui em Pomona, que é um evento tipo feirão de carros, assim. Mas pensa num feirão de carros com 2.000 carros. Nossa, algo extraordinário. Isso, com bancas de peças, assim, 1.000 bancas. É um evento que ocorre 4 vezes ao ano, chama-se Pomona. Começa às 4 horas da manhã e termina 2 horas da tarde. Nossa. Termina 2 horas da tarde porque é um lugar todo aberto de concreto e Los Angeles, no verão, é insuportável. O sol bate e você não consegue Frita. ficar lá. Exatamente. Nossa. Depois do meio-dia você tem que se esconder, só não tem uma árvore para você Por se isso esconder. que começam tão cedo Isso esse evento. mesmo. Olha que interessante. Mas é um evento fantástico. E daí na semana seguinte eu fui ao primeiro Good Guys, que é um evento clássico lá de HOTS, e tinha 6.000 carros. Nossa. Onde que faz um evento desse? É na cidade inteira Eles espalhada têm, Hot não, Rod? eles têm lugares de eventos. Um estádio de futebol quase. São pra lugares. parar Tem todos um esses evento carros. em Louisville que tem 8.000 carros, 9.000 Nossa. carros. Tem estacionamento para 14.000 carros. Meu Deus. Eles têm pavilhões de eventos assim, Absurdo. gigantescos Nossa. mesmo. A SEMA em si é um troço. Você tem que andar 4 dias muito rápido para você tentar ver tudo. tudo. E como é que é? Chega num espaço desse com 8.000 carros, qual que é a sinfonia ali? É motor ligado 24 O legal horas é que não, ali, né? isso mesmo, porque são normalmente parques de exposição, os carros ficam tem movimento entre si, não são só, não é como você chegar lá num pavilhão do AMB e tem os carros todos lá em volta com fitas que você só vê, você fica andando no meio deles. Nossa, é uma vibe sensacional. muito legal mesmo. E a diversidade e a quantidade de carros que eles têm é inimaginável para quem nunca saiu do Brasil. E ali foi então suas, digamos, as primeiras referências ali, as primeiras faíscas para você trazer para o Brasil e concluir o teu Hot Rod. Isso, só que eu tinha muito problema porque eu sempre fui muito exigente, eu sempre queria... eu me apaixonei pela cultura dos HOTS e eu queria trazer tudo que fosse possível para fazer como era feito lá fora. E tem que trazer muita coisa para você fazer isso. Não coube porque numa nós não mala temos só. nada, exatamente. Então, com o tempo eu fui fazendo... eu nunca sonhei em ter uma oficina. Eu sempre, quando eu comecei a fazer carros, eu entrei na vibe de eu adoro fazer carros, né? Mas o segredo de alguns carros como eu não tinha uma oficina, os segredos de alguns carros que eu fiz que ficaram bem legais é você unir talentos. Então, para isso, eu precisava de um pintor que pintasse carros antigos, porque é uma técnica diferente. Então, eu fui lá, conheci um. Só que, para você envolver as pessoas, os talentos que você precisa, para que isso dê certo, você tem que fazer com que as pessoas gostem do que você gosta. Da sua história e tudo mais, né? Isso mesmo. Legal. Então, por exemplo, eu gosto muito de Flames. Então eu tive que conhecer uma pessoa que fazia aerografia
e mostrar para ele o que era aquilo, porque nós não temos esse tipo de cultura no Brasil, né? Então eu bombardeei ele de informações, de revistas, de fotos, né? Estuda um pouquinho aí para ver se a gente consegue e ele adaptar essa ficou arte, né? um ano dentro da minha oficina treinando, pintando capacete, pintando tudo, peças que eu tinha lá, a gente foi treinando até que ele pegou. Então todas as pessoas que se envolveram comigo, como eu não tinha uma oficina grande, e são poucas no Brasil realmente, que fazem todos os serviços, né? Então você começou a fazer ali teu time de ouro ali, né? Isso mesmo. Reuniu, então você falou que você reuniu o um aerografista, um pintor, um mecânico que era amigo meu de infância. A gente estudava os chassis, como eram feitos, o que precisava ser importado, as suspensões, eu importei quase todas dos meus carros, porque a gente não tem... Eu gosto muito da raiz que é o eixo rebaixado, o feixe de molas, né? E a gente não tem isso, não tem fabricação aqui e nunca teve, né? Então tudo teve que ser importado. E aí a primeira cobaia foi a 34 de fibra? Foi, mas daí eu comprei uma conversível, eu sempre gostei das conversíveis, das baratas que a gente chama, né? Então eu comprei ela e o foco era fazer ela o melhor carro que eu pudesse fazer. Mas nunca com um perfil comercial, sempre foi fazer, só que como eu acabei fazendo muitos, então eu adoro fazer. No final, o meu saldo financeiro para essas brincadeiras acabava, porque eu investia tudo. Então eu acabava vendendo um, e com o dinheiro do um começava a fazer outro. Só que eu detesto vender carros. Você tinha um apego emocional? Isso, exatamente. Eu tenho. Então, alguns carros eu ficava 6 meses depressivo. É que você demora 4 anos, 4, 5 anos para fazer um carro desse. E daí quando você está acostumado com ele na garagem, quando ele sai da garagem, parece um filho que você criou e agora está... Então, os amigos ficavam chateados também? Rolavam. Alguns carros deu problemas, porque o meu latoeiro, tem um latoeiro que está comigo há 20 anos. Então, ele não aceitava que vendesse os carros, mas não tinha como. Exatamente. Para fazer o próximo... Se eu fosse uma pessoa abastada financeiramente, eu não teria vendido nenhum carro. Eu teria um barracão gigante. Igual nos Estados Unidos, com 6 mil rodas? Isso, não, 6 mil não, mas eu ia ter todos os carros que eu fiz e alguns que eu não fiz que eu gostaria de ter, mas não é o caso, né? E também são poucos casos no Brasil. Temos alguns assim. Temos alguns casos de pessoas assim, mas são muito poucos em relação aos Estados Unidos, né? E, por exemplo, você criava um carro do seu gosto, do gosto da sua equipe, e aí vendia, ou você captava projetos, fazia como como nunca o dono captei queria? projeto. Eu gosto sempre de... Da tua autoria. Isso, eu gosto de fazer do meu jeito. Que legal. Porque eu gosto de fazer carro, então acabou depois entrando um ou outro, que a gente foi dividindo despesas. As despesas são altas mensalmente, né? Então, e como eu não tinha capacidade juntei uma equipe, não tinha como ficar todos eles só porque tem cada fase, tem primeiro a lataria, depois a pintura. Então eu fui criando um sistema de divisão de despesas. E eu sempre tinha 3 carros, um meu e 2 de amigos. Não eram clientes, eram amigos. A gente dividia, a oficina nunca deu lucro, ela sempre dividiu despesa para a gente diminuir o custo, né? Só que só entrava projeto ou carros nesse espaço se eu gostasse do projeto. Que legal. Né? Porque a minha linha é só Ford década de 30, só Callenbeck, né? Então ele poderia dividir despesa, entrar no nosso círculo, só que ele tinha que ser eu que tinha que escolher o carro. Ele poderia, o carro era dele, ele poderia fazer o que ele quisesse no carro dele, desde que eu concordasse. Que legal. Mas manter a ordem na oficina. Isso mesmo, porque eu gostava, por exemplo, eu não ia... teve uma das pessoas que queria fazer um carro, um Ford 32, que é um clássico, prata. Daí... Não posso deixar fazer um troço desse. Ele pode fazer em outro lugar, mas eu não consigo, porque não faz parte da cultura. Isso mesmo. Então
eu sempre fui bem claro, você entra aqui, você faz o que você quiser. Então, não quero, você não vai fazer prata, eu não vou parar o projeto por causa disso. A gente vai sentar e vai conversar. Não, vamos fazer branco, vamos fazer preto. E acabou esse carro em particular, ele queria fazer preto. Eu digo, não, mas mais um preto, mais um Fordinho preto. Aí a gente fez um carro metade preto e metade branco, que era o Pinguim. E a gente dividiu com o Flame, assim, os dois, ficou bem legal. Mas isso é muito legal, né, Sérgio? Você manter de fato essa cultura do jeito que ela é isso ali, e você acaba às vezes surpreendendo um amigo teu que chegou na mente com um projeto, mas sai lá com um carro único, digamos, né? Todo Hot é único, porque queira ou não queira, o Hot é uma escolha pessoal da pessoa, principalmente quando você constrói, né? Então quando você constrói, e esse é o perfil do holder americano, ele quer fazer tudo do jeito dele, então cada um acaba ficando de uma maneira diferente. E quando você faz um Hot, ele é feito para você. Então, quando a gente vai começar a fazer a construção de, por exemplo, posicionamento de banco e coluna, a gente faz ele para você. A altura do banco que você gosta, a altura do volante que você gosta, né? Para que você vista o carro. O que acontece muitas vezes é quando eu faço um carro para você, né? Você entra no carro e você veste ele. Que legal. Né? Só que quando outra pessoa entra... não vai ser a mesma coisa. Mas que diabo de posição de acelerador é essa? Deixa eu trazer o banco para frente, eu fiz uma barata conversível 32 para uma pessoa que tem 1,85 m e 130 quilos. Então... quando um amigo meu que tinha 1,60 m sentou no carro e o banco estava lá embaixo, sumiu. Pô, que diabo é isso aqui, né? Como é que é um ser humano? Eu digo, não, cada carro é feito para... Então, quando você compra um carro que já foi feito para outra pessoa, normalmente tem pequenos ajustes que tem que ser feitos, porque você não consegue realmente. Sérgio, eu costumo falar assim para todo mundo do meio, falo, não, eu já entrevistei o Sérgio, eu já gravei documentários com ele, então para mim é um prazer, né, você tá aqui, a gente gravar a tua história. Em um desses papos que a gente gravou, um carro que eu acho que representa muito o teu trabalho e também o Brasil de forma geral, é a Brasileirinha, né, que foi um carro... A Brasileirinha foi um carro... que foi mostrado pro mundo, assim, né, o Brasil também... Verdade também é mesmo, eu sempre fui muito patriota, eu gosto muito da cultura americana, mas eu sou brasileiro em todos os aspectos. Legal. Eu sou patriota mesmo, né? E eu sempre quis fazer esse misto da cultura americana com um pouco da nossa brasilidade, da nossa brasilidade, digamos assim. Então, quando eu comecei a fazer o carro, ele ia ser verde, né? De acordo com a nossa bandeira. Existe um pássaro que é usado em várias... ele é símbolo de uma fábrica de comandos americana, que ele é um pica-pau. Né? Ele tem uma cara de brabo, assim, né? E eu queria fazer alguma coisa associada a isso com alguma coisa nacional. Então eu fiz o Zé Carioca num perfil legal. Bem parecido que a gente aerografou na lateral do carro. Zé Carioca com cara de mal. Com cara de mal, dando velocidade, né? Então, e o carro eu fiz um flame, ele era verde, e eu fiz o flame em amarelo com azul também. Então ficou bacana. A verdade é que eu acho que, assim, na minha opinião, é o carro mais bonito que eu fiz no conjunto da obra, assim. E era uma 29, que é o Hot nacional, assim, é um carro que é raro nos Estados Unidos, porque a economia deles estava ruim, e a nossa estava, por causa do café, estava boa, então muitos Ford 29 foram trazidos para o Brasil e poucos ficaram lá. Então, para o americano, esse era um carro também de arregalar os olhos. Isso assim. Mesmo. Quando eu mandei as fotos lá para o pessoal deles, eles ficaram impressionados, porque é muito legal para eles ver um brasileiro fazendo uma coisa que faz parte da cultura deles, não da nossa, né? Então, e quando eles viram também alguns detalhes dos carros que ficaram bonitos mesmo uma exposição que a gente foi em São Paulo, havia um juiz da SEMA que olhou o Pinguim, que era esse carro preto e branco, e olhou a Brasileirinha.
E ele ficou espantado com aquilo. Porque ele também entende as dificuldades também. Isso mesmo. Muito mais do que só olhar para o projeto ali, né? Tem Isso todo um mesmo. histórico de como aquilo se transformou nesse carro sensacional. Ele fez um comentário assim, puxa, que serviço profissional muito bom, né? Para um cara da SEMA, Nossa. Isso, se eu ouvir isso de um cara da SEMA, realmente... Mega elogio. Eu digo, não, eu agradeço, mas isso não é um serviço profissional. Né? Porque eu nunca fui profissional, eu nunca tive uma oficina profissional, digamos assim. Sempre foi um grupo de amigos artesanal, Isso, trabalho né? artesanal. Aí ele disse, não, eu não entendo isso, isso para mim é profissional. Aí disse, não, isso para mim é hobby. Aí ele olhou de novo o carro, eu não entendo isso como hobby, né? Aí eu disse, não, então eu vou explicar melhor, é uma doença. Aí ele olhou para mim, doença eu entendo. Porque gente maluca nos Estados Unidos está cheio, né? Então Que ele entendeu tudo, isso mesmo, todo o processo ali. Que legal. A gente falou aí, você apelida, né, com nomes carinhosos, né? Tem a Brasileirinha. Isso, todos os meus carros têm nome, alguns têm nome e sobrenome. Qual que é a família? E conta um pouquinho dos nomes e dos carros. Tem o Pinguim, que é um carro preto e branco, tem o Xerife, que é um clássico, é um coupé 1930 que tinha um flame gigante, preto com um flame vermelho e laranjado. Tinha a Red Hot, que era uma conversível, foi a minha primeira conversível, foi essa que motivou meu primeiro grande projeto, digamos assim. Tem a Milica, que é uma picapezinha da década de 30 que eu fiz em homenagem aos nossos combatentes que foram para a Segunda Guerra. Legal. Ficou bem legal também, esse carro agradou bastante. Eu estou fazendo agora a Deli, que é uma delivery, um furgãozinho de 1929 que eu estou fazendo. Deixa eu ver, o General, que era do meu parceiro, que apesar de o General Lee ser um Dodge, né? Ele gostava muito da pintura do General Lee, ele fez um Fordinho da Ford, só que o sobrenome dele seguindo as mesmas cores, fez a bandeira, tudo. E o sobrenome dele é Lindenbeck. Olha, daí casou. Então ele fez o General Lindenbeck. e também tem uma das mais importantes, que é a Lucy, né? A Lucy é uma limusine que eu fiz em homenagem à minha mãe. Eu fiz muitos carros, e um dia nós estávamos almoçando e ela perguntou, por que você nunca fez um carro de noiva? E aquele dia nasceu a ideia da Lucy. Eu tinha duas carrocerias de 4 portas, e das duas eu fiz uma limusine em 1930 que ficou bem legal. Que legal. Foi um pedido da mãe, não pode negar. Foi em homenagem a ela. E aí você fez essa limusine que é extraordinária, e daí as noivas começaram a entrar nesse mundo hot aí. Sim, porque... Levou muita noiva, Sérgio? Levei. É uma coisa bacana mesmo, nunca imaginei fazer isso. Mas assim, não sei se é sorte ou se é sempre assim, mas a vibe dos casamentos que querem um carro nostalgia é legal assim, realmente. Que show, né? As pessoas, parece que é mais leve quando as pessoas têm nostalgia envolvida. E eu peguei umas noivas divertidas, foi realmente... Elas pedem para dar fritão chegando na igreja ou não? Não. Acelerar um pouquinho, talvez. Até alguns casamentos eu fiz o carro da noiva e eu levava o noivo com hot. Que legal. E depois eu fiz alguns casamentos com 2 carros. Você só comentou com a gente ali que segue muito da linha Ford, né? Por que essa escolha da Ford, não de um Dodge, de um Chevrolet? O que a Ford tem de especial ali no teu coração, Sérgio? É verdade que eu gosto muito da história de Henry Ford, né? E as carrocerias da Ford me agradam muito visualmente, né? Além do que a facilidade de peças é muito maior. Lá nos Estados Unidos, Ford, década de 30, você monta um carro inteiro com peças novas. Encontra lá Isso muito mesmo. fácil as peças. Já não acontece com outras marcas. A Chevrolet ainda tem bastante, mas muito menos do que Ford.
né? E agora, não vamos discutir as mecânicas, que as mecânicas da Chevrolet são muito melhores. É mesmo? O V8 da Chevrolet, do Camaro, é muito superior o motor Ford, é um motor quente, você tem que gastar muito para ter 60% da performance de um Chevrolet. Olha. Até existe uma briga bem típica entre Ford e Chevrolet nos Estados Unidos, né, porque as carrocerias da Ford eram consideradas mais bonitas, mas os motores da Chevrolet eram considerados mais confiáveis. Então, muitos até, é muito comum agora, se você faz isso, você perde ponta nas competições. Era muito comum ter um Ford com motor Camaro dentro, Chevrolet dentro, né? Hoje eles gostam mais voltou a ideia de ter um coração da mesma DNA marca. completo. Mas tinha uma brincadeira muito, como os motores Ford quebravam muito, então tinha uma brincadeira, tinha um adesivo que eles usavam, que era de uma pessoa empurrando um calhambequinho Ford e dizia assim: eu prefiro empurrar um Ford do que dirigir um Chevrolet. Tamanha a paixão que o pessoal tinha pelos Ford. Mas era uma briga saudável, assim. Que legal. Tem essa, entre aspas, essa briga saudável até hoje em dia, assim? Tem. Entre com Fords e Chevrolet. Com certeza tem. É verdade que no mundo automotivo, motociclismo, tudo que envolve motor sempre tem essas briguinhas. A tiração assim, de sarro vai existir para sempre. Isso mesmo. No motociclismo, no começo, quando eu comecei eu nunca tive um perfil comercial. Eu não queria fazer carros melhor do que outras oficinas e eu sempre quis fazer carros sempre melhores que os meus. Então eu queria fazer esse carro, ficou legal, eu queria fazer um carro melhor que esse. Nunca quis competir com oficina. Sempre se superar ali nos próximos projetos. E quando os nossos carros começaram a ficar meio famosos, o Emerson Fittipaldi convidava a gente para ir no evento dele. Ele fez uma declaração que eu era o melhor construtor de hot rods do Brasil. Uau! Isso o telefone não parou de tocar. Foi um problema, porque as outras oficinas, mesmo as de São Paulo, né, incomodou as pessoas. Eu não queria competir, eu nunca tive capacidade física nem de fazer 10 carros por ano, não porque a minha oficina era pequenininha, é pequena até hoje. Mas você chegou a construir algum hot rod para o Fittipaldi ou? Quase foi vendido um carro para um assessor dele, né? Mas ele sempre nos convidava e ele não tem perfil de construir carros, né? Ele administrava a coleção do Roberto Carlos, que essa brasileirinha quase participou de um evento de final de ano da Globo, que o Roberto Carlos pediu, que a gente levou lá, se a gente pudesse alugar, só que o carro não estava pronto e não tinha condições de ficar pronto em 11 dias, que era o que demorava 90 dias. Que os caras constroem hot em 2 dias. Eu fiquei muito chateado mesmo, porque ele me ligou pessoalmente no celular e recebeu uma ligação do Roberto Carlos, é uma coisa como foi estranha, isso? Assim, é muito estranho. Mas jamais esperava, tocou o seu celular. Primeiro ele ligou o assessor dele, disse que o Roberto gostaria muito de usar o carro na festa de final de ano. Né? Já queria chegar com tudo ali, queria chegar na banca. Daí eu digo, nossa, seria maravilhoso, mas eu não tenho... falta 90 dias de trabalho pelo menos no carro e acabou demorando mais, né? Eu fiquei arrasado durante o dia, porque seria fantástico. Ele não queria nenhum outro a não ser a brasileirinha. Ele queria aquele. Que pena. E isso fiquei assim, liguei para o estofador, que era só o que estava faltando, ele disse que era impossível, tudo. E uns 3 dias depois, toca o celular e uma voz como a do Roberto Carlos é uma voz que você ouve tanto que ela se torna uma voz conhecida para você. Né? Inconfundível ali. Aí tocou o telefone e eu queria falar com o Sérgio Líbio. Isso sou eu mesmo, pode falar, né? Mas aquela voz assim, eu conheço a voz, né? Me parece que é uma pessoa que eu conheço já. Caramba. E daí ele fala aqui, Roberto. Que Roberto? Roberto, porque meu assessor ligou para você. Qual Roberto?
Roberto Carlos. Eu fiquei tão sem direção, assim, chamei o cara de doutor Roberto, porque eu não sabia como se referia a ele, doutor Roberto. Olha, você não imagina como eu fiquei chateado de não poder, mas é impossível. Eu digo, não. Aí ele disse, não, tudo bem, eu achei que se eu ligasse talvez pudesse mudar alguma coisa, né? Mas eu fiquei todo desnorteado mesmo, porque você não espera que uma pessoa dessa ligue para você, Meu né? Deus! Foi muito legal. Mas aí você falou, doutor Roberto, tem aqui um outro aqui. É verdade que eu tinha uma outra conversível que já estava pronta, era uma vermelha. Só que ele não... o estofamento dela é marrom. Ele não... ele gosta do azul. Ele não toca em nada marrom. Olha. Ele não usa sapatos marrom, Mas não usa nada superstição marrom. ou... Ele tem algum problema com a cor. Olha só. Até eu comentei com ele que eu tinha mandado a vermelha. Ele disse, não, a vermelha eu não quero. Eu quero a verde. Superstição deve ser. Mas como é que foi também o primeiro contato com o Fittipaldi? Como que o Fittipaldi e o Roberto Carlos chegaram até você? Assim, o Fittipaldi que administra os carros antigos do Roberto Carlos. Esse evento que o Fittipaldi fazia em São Paulo era muito bacana. Era muito famoso assim, em termos de divulgação. E na primeira vez que eu já tinha contato com as revistas. Eu sou do tempo das revistas. E os Hot saiu em todas, quase. Muitos foram capas, tudo, né? Então, a pessoa que organizava a parte dos Hots do evento me ligou e perguntou se eu podia... que Curitiba, nesse período, assim, Curitiba começou a ficar famosa pela qualidade dos Hots, né? E eu participei muito da divulgação, porque realmente Curitiba tinha muitos Hots, né? Então o que eu fazia? Eu tirava fotos dos carros e botava começou a internet, né? Botava na internet, chamava o pessoal das revistas, vem aqui que tem um monte de carro para você fazer matéria. Que legal. Né? E a pessoa que organizava a parte dos Hots de São Paulo perguntou se eu podia levar alguns carros para lá. Aí eu digo, eu posso, desde que vocês me ajudem, me mandam uma cegonha. Uma cegonha, pelo menos. Que eu boto tudo na cegonha e vamos pra lá. Tanto que acho que essa foto aí viralizou no mundo, né? Isso. Que é uma cegonha com quantos Hots que estavam nessa cegonha? A gente levou 2 cegonhas. 2 cegonhas com Hots. Isso mesmo. Essa foto realmente, inclusive, rodou o mundo inteiro várias vezes. Volta e meia ela volta, inclusive. E os americanos acham que aquilo é nos Estados Unidos. A grande maioria acha que, não, onde que foi esse evento? O evento foi em São Paulo. Tinha que ter aquela fotinho da traseira da cegonha para os caras verem a placa. Isso mesmo, Isso. Caramba. Inclusive nessa viagem, outra coisa interessante foi que a gente estava passando num pedágio com a cegonha e era uma moça que estava cobrando, eu estava de passageiro na cegonha. E ela... Quando viu a cegonha, ela perguntou para o motorista, o senhor pode esperar um pouquinho? Aí ela olhou para mim, pode, né? Ela saiu correndo com a máquina fotográfica e tirou um monte de fotos da cegonha. Aí ela voltou e disse assim, me desculpe, eu desde criança eu nunca brinquei de boneca, eu sempre brinquei de carrinho. Nossa! Né? Eu tenho um monte de Hot Wheels em casa. Eu jamais ia deixar de ver uma cegonha dessa e não tirar fotografia para guardar. Foi muito legal mesmo. Nossa, muito doida, menina. Bem legal. Pô, que show. Então, essa viagem e essas fotos devem ter despertado assim, uma nostalgia em muita gente, né? Eu sempre gostei de Calhambeques. Os Hots, Calhambeques, digamos assim, eles chamam muito a atenção. Isso foi outras coisas que aumentou a minha paixão, porque quando eu saía com um Hot desse, principalmente com desenho, com flame, as crianças gostam, os velhos gostam. Ele parece que você está distribuindo sorrisos, assim. É diferente de você sair com uma BMW, uma Ferrari, seja lá o que for. Ele desperta
a energia boa. Momentânea, né? Instantânea. Isso mesmo. Então você para no posto, as pessoas vêm falar com você. Junta a rodinha. Como se conhecessem você. É muito legal. agradável isso. Esse sentimento acho que é o que vale a pena, né, Sérgio? É mais do que eu fui conhecer isso depois e isso aumentou mais ainda a minha paixão. Que legal. Olha, a gente falou muito aqui dos mundos dos HOTS e muito da tua trajetória, mas em um determinado momento que eu também tive o prazer de conhecer foi o teu Camaro, que era, digamos, o patinho feio da tua coleção. Isso mesmo. A verdade é que o Camaro foi um sonho antes de eu saber o que era um HOT. Né? Então eu estava fazendo meus cursos de piloto, eu vi um Camaro numa capa de uma revista e disse, puxa, um dia eu quero ter um carro desse. Depois de ter entrado no mundo dos HOTs, tudo, eu decidi, não, agora eu vou fechar esse sonho. Que bacana. Procurei por quase 5 anos um carro que eu queria, um carro todo original mesmo, não queria modificado. E acabei comprando e assim, foi uma realização de um sonho. Eu adorava ver ele na garagem, mas eu não me sentia tão bem quanto sair com o HOT. como eu saía com os calhambequinhos. Assim, eu fiquei com ele por 5 anos, né? E havia um Ford de 1934 que fez parte da minha história. Foi feito... tem 3 gerações de Holders, inclusive você fez uma matéria com esse carro branco. E eu sempre falei pro dono, o dia que o senhor quiser vender, por favor, eu quero ser a primeira pessoa a ser avisado. Ele cumpriu, e ele falou que ia cumprir, e ele cumpriu mesmo. Ele ficou velho, o carro ficou meio... a família não gostava, e ele ligou e disse assim, me ofereceu para venda. Aí eu digo, eu não sei quanto... ele falou o preço, né? Eu não tenho dinheiro para comprar o seu carro, mas o carro é meu, não sei como eu vou pagar, mas o senhor vai receber esse dinheiro. E no mesmo dia que ele me ofereceu o carro, eu botei o Camaro à venda. Então, demorou um pouco para vender, eu vendi parcelado, emprestei dinheiro pro meu pai, fiz um remeleche lá e acabei, o Camaro virou essa Ford 34. Olha só, que legal. Que, aliás, eu gosto muito, está em Curitiba há 60 anos e tem uma história dos HOTs de Curitiba muito forte envolvida nela. Um dos primeiros customizadores de Curitiba foi o que comprou ele, andou um período com o carro, daí essa pessoa comprou, ficou quase 30 anos com o carro e foi feita na oficina mais famosa de Curitiba na época, da família Glaser. E depois caiu nas minhas garras, eu dei uma modificada, ajustei ele para mim e tá comigo até hoje. Esse então é o teu, digamos, esse não sai da tua garagem. Esse, quando eu morrer, ele pode sair. Quantos carros você tem hoje, Sérgio? Os HOTs ali? 4. Hoje 4 HOTs. Já Quais tive são eles? 11. Já tive. Tem já tive uma 2 Delivery, cegonhas. Tem uma baratinha 1929. A Cucaracha. A Cucaracha. Um Ford 34. Que é o ZZ, que é em homenagem ao ZZ Top, que gosta de 34, e ao Zizo, que é o primeiro customizador de Curitiba. A Delivery, a Cucaracha, a Lucy, a ZZ e a Lucy, que está em negociação ainda para ver como é que vai ficar. Legal. Essa 34, né, você falou, a banda lá, ZZ Top, os caras também têm um modelo... Eles gostam bastante da 34, eles gostam bastante de vários carros, né, mas a 34 é um carro que marcou um dos CD, dos vinis, né? A capa do vinil, né? Isso, a capa do vinil, fez clipes, e foi um dos motivos pelo qual eu também comecei a me interessar, porque quando eu vi aquele clipe pela primeira vez, aquela 34 no deserto, assim, aquilo me chamou muita atenção. Que legal. E inclusive muitos outros que eu conheci depois foram influenciados pelo clipe do ZZ Top. E você chegou a conhecer esses caras cheguei, pelo mundo dos HOTs? Eles sempre participam de um evento em Pomona, tenho foto com eles, tudo. Olha só.
E são bem acessíveis, assim. Até a primeira vez que eu postei uma foto com Billy Gibbons, ele deixou o like e comentou. Ele com o chapeuzinho, ele apontando para mim como se eu fosse o cara, né? Um cara olhou, nossa, você, uma pessoa dessas, você anda nos Estados Unidos como se fosse uma pessoa. E eles são realmente diferentes. Assim, nos Estados Unidos é diferente mesmo como os artistas são tratados. Eles são pessoas normais, são mais famosos, trabalham, mas eles não se sentem. Acho que em alguns países, inclusive no Brasil, eles tratam. Ou nós tratamos eles diferentes, eu não sei definir isso. Mas lá você, algumas vezes em Beverly Hills eu trombei com Sylvester Stallone. Olha, né? Comprando um pão na padaria. Exatamente, eles têm uma vida normal como a nossa, né? Que loucura. Então, acho que eles se sentem normais como nós. E em particular, Billy Gibbons, ele gosta muito dos hots, né? Então ele vai nos eventos. Com o hot dele lá? Com o hot, ele leva o evento, às vezes não leva, ele vai lá para passear, para ver. Olha que legal. São as pessoas que curtem. Fuse, quando veio aqui, eu atendi 2, 3 vezes ele aqui em Curitiba. Ele vinha por uma empresa de tintas e nos pediram para levar alguns carros para ele ver, né? Aí a gente levou 7 carros para lá. E quando é tudo cronometrado, as avaliações, as visitas, né? Então ele tem lá, ele vai ficar na palestra tantas horas, vai ficar lá. Então aí a coordenadora do evento veio. Disse, olha, você que foi indicado para falar com ele, eu não entendo nada dessas coisas, né? Então você, por favor, você tem 28 minutos para ficar com ele. Olha, 28? Exatamente. Tudo bem, né? Só que eu comecei a conversar com ele, eu já tinha conversado com ele nos Estados Unidos, eu já o conhecia, né? E quando ele entrou lá, ele ficou espantado com os carros. E começou, como uma criança, você vê a paixão da pessoa. Ficou encantado. Pô, que legal. Até tinha um Fusca de um amigo meu, falecido, inclusive. Eu não sabia que ele gostava de Fusca, né? Tinha um Fusca no meio desses hots aí? Tinha. Era um Fusquinha Hot Rod ou não? Era um Fusca de um rapaz que fazia umas aerografias bem legais. Era um Fusca do Ronaldo ou não? Isso mesmo, era o Ronaldo. O split amarelinho. Nossa, eu adorava ele. Que legal. E aí ele se enfurnou lá e não tinha quem tirasse o cara de lá, né? Aí a moça veio pra mim, você tem que tirar ele daí. Eu digo, moça, eu não vou tirar o cara dali, né? Você que e ele acabou ficando quase 40 minutos lá dentro, né? E aí explicou, e foi muito legal mesmo. E até é muito estranho, porque ele tem uma memória incrível. Eu fui lá na oficina dele umas 4 ou 5 vezes. Que legal. E nessa vez eu tinha ido lá uns 3 anos antes. Foi a primeira vez que ele me atendeu. Primeiro fui atendido pela dona Fusete, a esposa dele. E ela me deu uma camiseta. Aí quando ele chegou, eu disse, eu lembro de você. Você foi na minha oficina. Olha só. Minha esposa lhe deu uma camiseta. Meu Deus, que memória. Exatamente. Nossa, ele deve falar com 1 zilhão de pessoas, né? Nossa Senhora. E então isso marcou. E depois, quando eu encontrei ele, daí eu volta e meia eu mandava as fotos dos projetos que a gente estava fazendo. Ele acompanha tudo, ele curtia que sempre. Legal. Né? E daí na terceira vez que eu fui lá, que eu encontrei ele, ele me chamou pelo sobrenome, Mr. Liebel. Mr. Liebel. É impressionante, ele deve ter uma memória. Ou então, realmente, o fato de a gente ser um brasileiro, estar no Brasil e fazer uma coisa que ele gosta, talvez tenha marcado ele de alguma forma. Olha, mas eu confesso que eu fico impressionado aí com a tua lista de amigos. ZZ Top, Chip Fuse, Roberto Carlos, Fittipaldi. Muitos anos, né, que a gente tá aí. E como é um mercado muito pequeno, então se tem 10 pessoas no Brasil que fazem isso, então as pessoas que gostam acabam procurando essas poucas pessoas que fazem. E a gente, eu levei isso muito
para outros estados, eu divulguei muito, é uma paixão, não porque eu ganhava com isso, mas é porque eu queria que as pessoas tivessem acesso a essa coisa que eu gostava, entendeu? É como pessoas que gostam de cantar. Aliás, eu adoro talentos, pessoas que cantam, pessoas que desenham, pessoas que pintam. E eu não tenho desenho, eu não tenho talento nenhum. Se eu cantasse, eu adoro música. Se eu tivesse uma voz boa, eu estaria cantando o dia inteiro. Faz parte da minha personalidade, assim. Eu vejo, eu te acompanho nas redes sociais, você gosta muito de postar. Olha as fotos antigas do dia aí. Isso mesmo. Olha as bandas tocando algo. Eu vivo num tempo diferente do atual. Eu gosto de telefones, por exemplo. Mas eu gosto dos telefones. Eu tenho uma pequena coleção de telefones antigos, né? Eu gosto dos telefones porque elas possibilitam que você conversasse com as pessoas, né? Eu sou do tempo que hoje as pessoas têm esses telefones, as pessas não conversam mais. Eles têm medo de eles passam receber uma ligação, zap, né? não sei das quantas. Eu não me identifico com alta tecnologia porque eu acho isso impessoal. Eu gosto das coisas que eram feitas artesanalmente, eu gosto de conversar, eu gosto de ir no posto e conversar com a pessoa que está lá. Então, isso conflita com o que está acontecendo comigo, né? Acho que quando foi que a gente gravou aquele primeiro documentário ainda, Sérgio? Acho que faz o quê? Uns 5 anos já? Por aí. Sei lá, talvez 4, 5, 6 anos. Foi o primeiro contato que eu tive com o Sérgio. E aí eu não lembro qual foi o momento em que o Diego falou assim, eu acho que eu vou fazer o último, tá na hora de me aposentar. Olha, graças a Deus que você não cumpriu essa promessa. Eu tô tentando, já faz algum tempo mesmo. Você acha que você nunca vai parar assim? Verdade é que eu tô tentando, devido também a problemas de saúde, e essa delivery que eu tô fazendo já saiu fora do meu último, né? Eu tô só com Quantos 3 últimos carros, você fez aí já? Faz uns 3, mas eu acho que esse é o último. Eu acho que esse é o último. A verdade é que o que aconteceu é que eu fiz muitos carros, eu adoro isso, e as pessoas, comercialmente, elas querem comprar os meus carros. Né? Então, hoje eu tô com a Kuka, que é um carro que fez parte da cultura hot de Curitiba, e o ZZ, que também fez parte. E fiquei sem nenhum carro meu. E eu gosto dos meus carros divertidos, então eu tinha mais uma carroceria lá de 29, que eu sempre quis ter um Fordinho que pudesse carregar alguma coisa. Então eu estou fazendo esse furgãozinho que deve ser meu último. Não fale isso que a gente fica triste, Sérgio. Eu vou estar aí ainda brincando, participando dos eventos e ajudando todos aqueles. Eu nunca fiz pano preto, então outras oficinas, até quando vem pessoas que têm outras oficinas vêm para mim e eu ajudo. Eu não faço pano preto para ninguém, eu quero que divulgar de fato essa cultura, né? Tem cada vez mais pessoas fazendo carros e o meu conhecimento eu abro com prazer. Que bacana. Mas você tem algum pupilo ou algum amigo que você está treinando para perpetuar isso? Ou você acha que... A verdade é que essa cultura está diminuindo mesmo. Né? Hoje as pessoas querem as coisas mais rápidas, querem mais comerciais. O próprio nível empresarial não entende que um carro desse demora 3 anos, 4... Não, mas se eu pagar mais, não sai mais rápido. É como você... pintar um quadro, você precisa fazer por detalhes, cada dia é um pedacinho desse quadro, e esse tipo de mercado as pessoas preferem, em vez de pedir alguém pintar o quadro, ir lá tirar uma foto e imprimir, porque sai na hora. Pena, né? Mas é o caminho que o mundo está tomando, né? Legal. E o resumo da ópera aí, Sérgio, qual seria de tantos anos construindo, tantos anos compartilhando essa cultura, conhecendo pessoas, viajando o mundo? Qual que é o resumo da ópera aí, da vida e obra de Sérgio Líbel? Foi o melhor período da minha vida. Eu fiz muitas coisas, eu fui atleta, eu fui piloto, eu fui muitas coisas. Em todas as coisas eu me destaquei, digamos assim. Mas nenhuma delas me completou tanto quanto a cultura dos hot rods e do automobilismo em geral, assim. Que bacana. Olha, que prazer receber Sérgio Líbel aqui em meus estúdios. É um prazer sempre, a sua companhia e a sua paixão também do Fusquinha. Um dia eu transformo ele em hot com você. Não,
é sempre bom estar com gente que gosta da mesma coisa que a gente. Que legal. Ó, pra encerrar, vou te presentear aqui com um café, que eu sei que você acorda cedo, 3 da manhã. Verdade. Então eu vou te presentear com um café pra você tomar com Obrigado, seus amigos. amanhã vai ter café diferente lá. E mais uma vez agradeço a tua presença aqui, Sérgio. E quem está nos ouvindo pelo Spotify, se inscreve aí, compartilha essa história com todos. Quem está vendo a gente pelo YouTube também, compartilha com aquele amigo que gosta de hot rods, que gosta de projetos, para a gente crescer e ter cada vez mais convidados no nível do Sérgio aqui, que é sempre um prazer. Mantenham os sonhos hots, porque eles alegram as ruas. É muito difícil fazer esse tipo de projeto, mas para aqueles que conseguem finalizar, sempre vale a pena. Show de bola. Tamo junto, Sérgio. Obrigado, cara. Garage Flow, patrocínio Blend Iron. Seja Roadster.